Mano, o pessoal falou tudo sobre o jogo e sobre as polêmicas do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada. Tiveram vários lances assim da arbitragem, né? Mas assim, eu vou falar o meu sentimento, né? Eu acho que ele poderia ter dado o segundo cartão amarelo para o Lianco. Ele interpretou que não, talvez porque o rapaz caiu com a mão no rosto, mas foi uma segurada no peito. Eu acho que são coisas que de repente ele tem um sentimento diferente, mas ele poderia ter dado o segundo cartão. Mas eu não sou advogado dos árbitros e nada, mas está difícil ser árbitro. Está muito difícil ser árbitro. É uma pressão dentro do campo, é uma pressão fora do campo dos treinadores, é uma pressão no corredor, não é aqui, em todo lugar. É uma pressão enorme e os caras são seres humanos, cara. Eles também têm sentimento e às vezes se erram. Às vezes erram. Agora, não adianta ficar criticando a arbitragem. É tão fácil saber qual é o problema que tem. Qual é o problema? A falta de profissionalização. Se você profissionalizar os árbitros, a importância que eles têm, olha o que eles mexem com milhões e milhões de investimento e não são profissionais. Se o cara profissionalizar, ele vai viver daquilo, ele vai treinar mais, se dedicar mais, vai errar menos. Ao natural. Não adianta o drone lá, o VAR, que tem lances que não é do VAR, como esse lance do Lianco. Então não adianta crucificar o árbitro, hoje seria esse, amanhã depois o outro, porque eles erram, como todos erram, mas não tem maldade. Eu acho que cabe muito a nós todos. Eu tomei um cartão hoje, porque eu falei para o Júnior Santos, entra na área. Ele pensou que eu estava falando com ele. Mas por quê? Porque ele já estava mexido de todo mundo estar em cima da cobrança dele, né? E basta você ver que não tem santinho no futebol, todo mundo reclama, todo mundo pressiona. Não é fácil, a vida dos caras não é fácil. Eu acho que a gente pode e deve ajudar muito mais. Ele interpretou daquela forma, né? Eu acho que pela forma que o jogador caiu no chão, ele caiu com a mão no rosto, então acho que ele interpretou daquela forma de não foi tão forte assim. Eu acho que se o Hector não cai no chão, só para o corpo, talvez ele me expulsaria, porque ele ia, né? Eu acho que ele interpretou da forma que ele caiu no chão, né? Então acho que isso me ajudou um pouco, mas acho que era assim um lance para cartão, um lance para expulsão. Eu era o último homem ali, eu fui dar a bola no Rubens e acabou que ele ficou na minha frente, eu tive que tentar cortar. E aí a bola, enfim, escapuliu um pouco. Então, acho que poderia sim ter dado uma expulsão. Estou de acordo, mas eu acho que ele interpretou da forma que o jogador caiu no chão. Acho que ele fez algo a mais do que tinha sido, né? Então, me ajudou um pouco também. Cara, quis beneficiar o Atlético Mineiro, porque pra mim era expulsão direta. E o Lianco já tinha amarelo, então se ele optasse por dar amarelo, também seria expulso. Então o Corinthians foi prejudicado por conta da arbitragem novamente, né? Arbitragem. O Corinthians, a partir de hoje, não faz mais nenhum envio de ofício para a CBF, porque não vamos ficar aqui toda a rodada, todas as vezes que nós estamos sendo prejudicados, e hoje a arbitragem interferiu no jogo. O lance normal, o árbitro estava perto do jogador, do defensor do Atlético Mineiro, era um segundo amarelo e interferia na partida. E eu fiz uma pergunta para ele, se fosse o meu zagueiro, ele merecia o amarelo. Ele não soube me responder. Merecia. Então era um lance que interferiu 100% no jogo. Então, a partir de hoje, todas as vezes que o Corinthians se sentir prejudicado, nós vamos vir aqui e expressar a nossa indignação, porque milhares de ofícios que são enviados e a gente não vê uma melhora. Essa crítica aqui é até uma crítica construtiva para que, de alguma forma, a arbitragem brasileira ela possa melhorar. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Vou dizer um negócio, hein? O Timão melhorou, mesmo com reservas ou ditos reservas, e voltou com um bom empate de Belo Horizonte. Podia até ter vencido o jogo. A arbitragem foi horrorosa, tenebrosa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal.
é um ponto fora de casa, mas o que mais me agradou nessa partida em relação ao Corinthians foi o desempenho do time, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo você troca garrafas ali, claro, né? Um adversário que está jogando em casa, que é qualificado, que tem bons jogadores, mas que no máximo chegou no segundo tempo em bolas paradas, né? Tanto do Hulk quanto do Gustavo Scarpa, e teve ainda na figura do Hugo Souza a defesa, não digo da partida, talvez até do campeonato, porque o Rony fica, cara, não é nem uma cobrança de pênalti, ela é muito menor, ela é mais a queima-roupa do que uma cobrança de pênalti. O Rony fica simplesmente na frente do Hugo Souza, chuta no canto e o Hugo busca aquela bola pelo rabo, como a gente chama, né? A bola meio que... e ele não dá rebote. Que defesa absurda, inacreditável a que o Hugo Souza faz nesse jogo. Então, assim, o Timão teve um desempenho melhor do que vinha tendo, mesmo sem os seus titulares. O Galo teve algumas chances claras, e a maioria delas oferecidas pelo próprio Corinthians, né? Realmente não sei o que foi pior nesse jogo, se foi a escalação inicial do Corinthians, o Dorival agora parece que tá querendo poupar todo o jogo, ou se foi o Galo não tendo a capacidade de fazer um gol nesse time do Corinthians. Daqui a pouco eu já falo da arbitragem, espera um pouquinho aí. Cara, eu realmente não sei qual que é a ideia do Dorival pra esse time, tá ligado? Eu não sei pra que campeonato que ele tá poupando, porque na Copa do Brasil, contra o Novo Horizontino, ele entrou com time misto. No Brasileirão, contra o Santos, ele entrou com time misto. Contra o Mirassol, que perdeu, ele entrou com time misto. Nesse jogo aqui, ele entrou com time misto. Aí beleza, não, ele tá poupando pra Sul-Americana. No último jogo da Sul-Americana ele também entrou com time misto. E aí, é só time misto que joga? Pra esse jogo aqui, se eu não me engano, o Memphis Depay e o Garro estavam relacionados, não foram nem pro banco. E o Mateuzinho, que eu não sei se ele tava machucado de maneira grave ou não, que gerou até a demissão da Ana Corte lá, tava jogando. Enfim, mesmo com tudo isso, o Corinthians ainda conseguiu o empate, porque o Galo, vou falar uma coisa pra vocês, pô, que vergonha, mano, jogando em casa, com o time completo, com o Hulk, Scarpa, Rony, entre todos os outros aí, mano, vocês não conseguiram fazer um gol no Corinthians. Pelo amor de Deus, velho, fecha. E obviamente eu não tô dizendo isso aqui desmerecendo o Corinthians, falando que o Galo é melhor que ele, porque se você fosse colocar time por time, pô, titularzaço do Galo contra Corinthians com o Héctor Hernandes, com o Kaká, com o Choca tava em campo. E o Corinthians não tomou o gol. Mano, isso aqui é pra ser comemorado de pé. Porém, contudo, entretanto, todavia, temos que falar da arbitragem desse jogo aqui, que falar uma coisa pra vocês, ela deu uma moral pro Galo, hein? Tinha um jogador do Galo aí que deveria ter sido expulso, e mesmo com essa escalação aqui, meio Dorival Júnior, Corinthians poderia ter vencido esse jogo. Rafael Rodrigo Klein é o nome da vítima. Se vocês quiserem deixar elogios pra ele aqui, os comentários estão abertos. E eu digo que o Corinthians poderia ter vencido o jogo se a arbitragem realmente fosse justa no que tava fazendo, porque do jeito que tava, não tinha como. Pô, o Corinthians finalizou o jogo sem dar um chute a gol. Um chute. Isso é brincadeira. Chute esse que facilmente poderia ter sido convertido pelo Thales Mágico, que no caso essas duas imagens mostram o que foi esse 0 a 0. Thales Magno na frente do goleiro, não sei o que aconteceu com ele, se atrapalhou, não conseguiu fazer o gol. E o Hugo Neneca sempre esteve ali pra fortalecer o Corinthians. Se não fosse ele, provavelmente o Galo talvez poderia ter ganhado também. E basicamente foi esse o jogo. Comenta aí o que você acha. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal comentando sobre o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, um jogo muito polêmico, muita gente questionando a arbitragem. Eu acho que realmente a arbitragem errou, tanto no lance do Héctor Hernandes com o Lianco, pra mim o Lianco com certeza deveria ter sido expulso, e também no lance em que o Rian tomou uma entrada muito dura, pra mim o jogador do Atlético Mineiro teria sim que ser expulso. Então para mim, o Corinthians tem toda a liberdade de reclamar com a arbitragem, porque realmente parece que foi um roubo dentro da casa do Atlético Mineiro. E eu acho que sim, o Corinthians merecia a vitória, merecia ganhar esse jogo, porque jogou melhor que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não conseguiu criar nada além daquele chute do Rony. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!